Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, onde nós vamos continuar a nossa pregação expositiva a partir de versículo 17 até versículo 26. Faz um tempo que nós falamos da viagem do apóstolo Paulo rumo ao Jerusalém, e essa passagem trata da chegada dele finalmente em Jerusalém, depois de tanto tempo, passando por vários lugares, de certa forma sendo avisado pelos irmãos daquilo que haveria de esperá-los indo para Jerusalém, fortalecidos, no entanto, por Deus na visão que ele deveria ir adiante. E aqui se encontra ele e os seus companheiros em Jerusalém. Portanto, daqui em diante nós vamos falar desse tempo e do que acontece em Jerusalém e os efeitos dessa chegada em Jerusalém, como Deus haveria de usá-lo poderosamente, muito embora em condições diferentes do que os normais. E nós vamos entender isso mais tarde do porquê. Mas por ora vamos ler esse texto e começar a nos debruçar, entender como se deu essa viagem. Tendo nós chegados a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, dar a eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quanto dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostasarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncisar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-os purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento das dias da purificação, até que fizeste a oferta em favor de cada um deles. Amém. Tendo nós chegado em Jerusalém, finalmente a equipe do apóstolo Paulo estão chegando ao destino final, a Jerusalém. E que bonito que ao chegar, eles foram recebidos de maneira digna do cristianismo. Foram recebidos por irmãos com alegria. Como é precioso voltar do ministério, voltar de uma jornada evangelística como a do apóstolo Paulo, ao lugar de origem, e ser recebido por irmãos com alegria, com ânimo. Não há nada mais precioso do que isso. E certamente os homens de Deus precisam ser recebidos dessa forma. É necessário que sejam recebidos dessa forma. E, meus amados, que triste é quando temos igrejas cristãs que não sabem receber aqueles que vêm se debruçando para o avanço do Evangelho, para o avanço do Reino de Deus. Eis uma lição simples: saber receber aqueles que se sacrificam em prol do Evangelho. Recebê-los com alegria, estar alegres com a vinda deles, com o ministério deles. Fazer eles se sentir bem recebidos. E assim que o apóstolo Paulo e os seus companheiros disseram. E que bom por isso, pois haveria de precisar de ser encorajado por esse calor
por esse amor dos irmãos diante dos desafios que haveria de seguir. E geralmente, meus amados, os homens de Deus têm vários desafios pela frente. Todos nós, como cristãos, temos vários desafios. Por isso é bom sempre sentir o calor, o amor, a comunhão, o suporte dos outros irmãos ao nosso redor. Mas ainda aqueles que estão na frente do ministério, aqueles que estão na linha de frente na pregação do Evangelho, têm desafios enormes, têm lutas lá para frente para enfrentar. E como é bom eles se sentir apoiados e bem recebidos quando chega para casa. Mas ao mesmo tempo é uma reflexão de como nós recebemos as pessoas, de como nós recebemos um ao outro. Temos nossa alegria de receber aqueles que se chegam. Pela manhã nós falamos um pouco da hospitalidade, de receber em nossas casas os irmãos em Cristo. Temos nossa alegria de receber em nossas casas aqueles que de repente passam por nossos lados e que são irmãos queridos em Cristo. Estar pronto para servi-los e mostrar a nossa alegria de conhecê-los. Somos nossos hospitaleiros. Mas o que dizer de outros? Vamos falar entre nós mesmos que nos conhecemos. São nossos lares abertos, um para com o outro? Estamos nós abertos para com alegria nos receber, querer estar junto, desfrutar um tempinho, talvez tomando um café e conversando sobre a nossa fé, orando junto. Ou às vezes quando chega um fala, mas o que será que ele quer? Ou achamos que às vezes alguém que te visita precisa necessariamente de alguma coisa. E nem sempre precisa. Mas é preciso sim que nós estejamos juntos e desfrutamos do comum. Que nós recebamos uns aos outros com alegria. Pois, meus amados, se nem isso acontece, pois então que suporte nós temos mais aqui? Eu não estou me referindo ao suporte de Deus, que claro que está conosco, mas eu entendo que também Deus reflete o seu suporte através do corpo de Cristo. Mas sem me alongar mais nesse particular versículo, queria apenas dizer que esses irmãos souberam receber o apóstolo Paulo e todos que com ele vieram. Isso foi muito importante. Porém, no dia seguinte, Paulo já foi encontrar com Tiago, que era o pastor, se entende que era o pastor da igreja de Jerusalém, e com todos os outros presbíteros. E então Paulo reúne dessa vez a liderança da igreja. E isso tem uma particularidade também. Ele não só encontra irmãos em Cristo, como dá-se a entender no primeiro versículo, mas ele também, como homem responsável, como obreiro que volta para casa, e principalmente em Jerusalém, onde havia a base apostólica, ele sente a necessidade de encontrar e não omitir os líderes da igreja e expor diante dele aquilo que ele fizera sobre o seu ministério, sobre sua vida. E que é bonito que por parte da liderança da igreja há essa reciprocidade, onde Tiago e os presbíteros faz tempo para receber esse homem de Deus, ouvi-lo e se alegrar junto com ele. Então aqui nós vejamos, meus amados, dois aspectos. O primeiro aspecto é de dar conta, de sentir o prazer de encontrar com a liderança, mas não é uma reunião apenas obrigatória e formal. Muitas vezes o encontro com o pastor e o presbítero é visto com coisas formais, desagradáveis e assim por diante. Mas de fato o encontro com as nossas lideranças deve constituir a alegria, fazer-nos sentir seguros, apoiados, e ter o prazer de falar do nosso ministério, de como Deus opera por nossa vida, e nos sentir assim encorajados e orientados. E essa é a atitude com a qual nós devemos estar diante da nossa liderança. Não procurar necessariamente por um problema específico, ou por uma questão disciplinária, mas sim para conversar, sim para deixar que sejamos acompanhados. E é dessa forma que também os missionários, os obreiros, eles precisam saber se portar e relatar diante dos seus superiores em Cristo
não somente como uma obrigação, mas como uma fraternidade. E Paulo entende essa necessidade de encontrar com Tiago, com os presbíteros. Mas existe também o reverso da questão, onde o Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém, os presbíteros de receber, de fazer tempo. Muitas vezes a agenda dos líderes é bastante ocupada, mas eu diria que a agenda dos líderes elas deve ser sempre aberta para receber os irmãos em Cristo. É triste quando nós ouvimos, por exemplo, de presbíteros que não tem tempo para nada, não tem tempo para reunião, não tem tempo porque são bastante ocupados. E eu não estou falando que está errado, está ocupado, são homens de negócios e tudo mais, mas se você não pode ser um líder como deve ser, então é melhor que você abdica. Porque de que adianta ser um líder porque você tem capacidade, você talvez é um homem maduro, talvez na sua empresa é um bom empresário e tudo mais, mas você nunca tem tempo de fato para acompanhar o povo, o pastor em seu trabalho. Eu soube de presbíteros que mal apareciam numa reunião por ano. Então, para que serve o nome de presbítero? É só figurativo. É preciso que você verifique isso, porque liderança significa servir a outros. Jesus disse que aqueles que querem ser os maiores entre vocês, que seja de fato aqueles que servem a todos. Então, se o líder ele não tem tempo para servir, então eu diria que ele não pode ser líder. Se ele não tem tempo para servir, ele então não tem tempo para ser líder, porque líder significa servir aos outros, estar à disposição. Então, eu sim advoco a favor daqueles que querem assumir presbiterato, que são aqueles que estão sempre prontos a fazer tempo para as questões que devem ser atendidas. Eles devem ter tempo para as pessoas e para os obreiros também. É triste, meus amados, quando os missionários às vezes voltam para casa e o conselho não tem tempo para eles. É difícil achar um momento para encontrar-se com eles. Não é essa a liderança bíblica. Mas pelo contrário, os líderes, seja em qualquer situação que se encontra a hierarquia na nossa denominação ou igreja, eles devem ser aqueles que devem fazer tempo para estar, ouvir os obreiros. E Tiago e presbíteros, eles encontram tempo de prontidão no dia seguinte que Paulo chegou. Então foi uma questão imediata, eles se reuniram e estavam lá para ouvir o que Paulo tem a dizer. Era um obreiro de Deus, e eles respeitaram o trabalho dele. Isso mostra respeito, isso mostra honra para com o obreiro e com o seu trabalho, quando nós paramos para ouvir os obreiros. Então, como conselho de pastores, devemos estar prontos sempre para ouvir aqueles que nos procuram. E às vezes, é claro que aqui é um caso diferente, mas às vezes passa por nossa cidade, obreiros de Deus, sempre devemos estar prontos para eles, meus amados, pois eles sacrificam suas vidas para a obra de Cristo. E nós devemos estar prontos para estar ouvi-los ao passar pela nossa cidade, estar pronto a ver as maravilhas que Deus faz através das suas vidas e eventualmente apoiá-los e encorajá-los. E triste é quando passamos por lugares e não há tempo, ou não se faz tempo para que a gente senta e bate um papo. Hoje em dia as pessoas vivem ocupadas em tarefas, em agenda fechada, mas não são flexíveis para parar e bater um papo. Então, é aquela coisa. Eu não sou contra ter uma agenda, ter uma secretária que sabe sua agenda, mas às vezes ainda assim eu tenho dificuldade de me encontrar com essa frase. Liga para minha secretária, porque nem eu sei a minha agenda, e vê com ela vai dizer quando eu posso encontrar com você. E eu sei que é difícil num mundo como o nosso não ter um programa e tudo mais, mas confesso que pessoalmente tenho um problema com essa questão de lançar para outro lado a questão e você não ter controle e poder sentar às vezes, porque o mundo não é tudo programado, meus amados. É claro que nós devemos ter planos, devemos ter uma agenda para que assim podemos de maneira ordenada cumprir com nossas tarefas e tudo mais. Mas como cristãos nós devemos saber que nada acontece sem a vontade de Deus e que o futuro não está na nossa mão para controlá-lo tanto.
devemos ter uma certa flexibilidade em modo de tratar as coisas. Por mais que planejamos, mas deve existir flexibilidade dentro desse arranjo tudo. E entender que o mundo não acontece tudo planejado em caixinhas, mas ele tem suas eventualidades, suas exceções e as coisas que nós não podemos prever. E nós não podemos levar aquilo que nós não prevemos e encaixá-los num programa, porque nós não podemos prever certas coisas. Se não é por causa que não foi previsto, não está na agenda que não podemos atender. Então eu acredito que nós devemos atentar para isso. Eu não sei se esses presbíteros Tiago anteciparam o exato dia que Paulo iria chegar e se planejaram com tempo antes para recebê-lo. E também não acho que esses camaradas não tinham nada para fazer, e como não tem nada para fazer mesmo, vamos ouvir Paulo porque ele chegou ontem aqui. Mas eu acredito que ele soube se lidar com a questão e mostrou quanto respeitava o trabalho dele e a pessoa dele. Então existem essas duas questões, tanto nós devemos respeitar as nossas lideranças, como as lideranças têm que respeitar os obreiros e as pessoas, e as duas devem fazer tempo um para o outro. Eu acho que nós devemos ter um tempo... Você pode fechar, por favor, aqui, ele está me atrapalhando aqui o tempo todo. Nós devemos conseguir fazer tempo para estar junto, meus amados. É muito complicado quando as pessoas vivem nessa correria de não ter tempo para nada, nem para sentar, para conversar. Isso não é bom. Em algum lugar nós erramos. E a vida nos prova que se Deus quer que nos para e não honre por isso. E que as coisas não estão no nosso controle. E já que é assim, então vamos ter valores certos e nunca despejar, nunca desprezar a possibilidade de estar junto, de conversar. Pois olha esse ano, como isso se tornou precioso. Quase um ano se passa e nós não estamos juntos. As pessoas não se encontram, não vieram familiares e não sabem nem quando vai vir. Recentemente liguei para minha mãe e a Carol também falou com minha mãe e eu ouvi um pouco a conversa e minha mãe confessou para a Carol que a única dificuldade que a minha mãe está sentindo, a única tristeza dela é que talvez nunca vai chegar a nos ver de novo. É claro que minha mãe talvez foi um pouco dramática ou foi um pouco longe nisso, mas o que ela quis dizer que a forma em qual as coisas estão acontecendo há esse medo. Porque hoje em dia as fronteiras são fechadas para viajar. Nunca se sabe como as coisas são. E olha como esse ano foi difícil. E está sendo ainda, eu estou falando esse ano porque ele não acabou e ainda não temos indícios que essa pandemia vai acabar tão fácil assim. E aí eu te pergunto, de todas as suas ocupações, o que restou esse ano? De que eles validam? Aonde está toda a sua correria esse ano? Agora você tem tempo demais, mas não tem a possibilidade de ficar com alguém. E como isso talvez vale mais para vocês do que 1000 outras atividades. Como isso se transformou em sua maior necessidade, que sempre foi, mas nós nunca visualizamos dessa forma. Como que é importante, como é bom estar com alguém. Então, faça tempo para isso, por mais ocupado que seja. Olha, eu não estou dizendo só de boca para fora, os irmãos me conhecem bem. Eu sempre gosto de receber pessoas em casa. E é claro que eu tenho minhas ocupações, e é claro que tem coisas para fazer, mas eu não dispenso uma boa visita. Essa semana, acho que contando hoje, tivemos a 4ª família que chegou na nossa casa e gastou um tempo conosco. E não chegou mais, uma por causa de outros acertos e vai vir amanhã. Então, assim, nós nos sentimos muito privilegiados com isso. E, meus amados, nós não temos tempo para isso. A minha pergunta é, para que nós temos tempo? E as coisas pelo qual nós temos tempo tanto, quanto elas valem? E quanto eles edificam a nossa vida? Porque no final das contas, o que você tem é um amigo, é um irmão. E se você não tem isso, não tem nada. Você pode ter um business, você pode ter o que você for. Mas na hora H de precisar, você não tem nada. Não tem que se apoiar. E o melhor apoio que um homem pode ter na terra é outro homem.
E eu estou falando agora da parte humana, eu não estou falando de Deus. É claro que nosso maior edifício e refúgio é Deus, já falamos isso no salmo que nós acabamos de ler no início do culto. Mas eu estou falando que nós precisamos também um de outro. Vai dizer, você quer dizer que Deus não é suficiente? Meus amados, nesse sentido sim, porque Deus nos fez a ser assim, não porque Ele não seria suficiente. Mas a prova é Ele nos criar com certas necessidades que são supridas através do relacionamento. E eu quero dizer a você, leia Gênesis 1. No início, quando Deus nos criou, para ver que Ele nos criou assim. E não tem a ver com o pecado. Não há necessidade devido ao pecado e às falhas do mundo. É uma necessidade criacional. Quando Deus nos fez, Ele diz, não é bom que o homem seja só. Foi Ele que diz que não é bom. Não é eu. Em outras palavras, foi Deus mesmo que disse, Ele precisa de outra coisa. Mas Deus não era suficiente para Ele. Deus se encontrava com Ele todos os dias. É o que a Bíblia nos diz. Não tinha pecado, não tinha nada de errado naquele mundo. Era só Adão e Deus. Mas não era isso suficiente? Deus não era suficiente? Mas Deus mesmo declara que não. Porque Deus o fez diferente, o fez à sua imagem. E a sua imagem envolve relacionamento triúnico entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E então fez o homem da mesma forma, para que ele se relacionasse. E aí que Deus cria Eva. E a questão da criação de Eva não é só uma questão de relação sexual, não é apenas uma relação conjugal, mas é uma necessidade humana. Nós precisamos de outro igual a nós. Talvez entendendo isso, menos pessoas teriam vivido depressão e ansiedade. Quando tenta espiritualizar demais as coisas, sim, com certeza essas pessoas oram, sim, com certeza amam a Deus e lê a Bíblia, mas às vezes ignora a comunhão verdadeira com outros irmãos, e que é absolutamente necessária, faz parte daquilo que nós necessitamos como pessoas. Então, meus amados, voltando ao nosso texto, devemos fazer tempo para estar juntos, para ouvir as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E eu diria que existem duas necessidades nesse ponto. Existe a necessidade de nós contar aquilo que Deus faz na nossa vida através de nós, e existe a necessidade de ouvir o que Deus faz na vida dos outros. E é assim que aconteceu nesse texto. Então nós precisamos dar conta daquilo que fazemos, sentir, compartilhar as maravilhas de Deus e ser encorajados e ver que aquilo vem de Deus mesmo. Porque não é verdade que muitas vezes as pessoas chegam em momentos escuros de duvidar, será que é Deus mesmo que fez essas coisas na minha vida? Será que eu estou certo mesmo? De tão sozinho que são, não tem mais certeza das coisas. E isso é comum acontecer. Como também é comum acontecer de não reconhecer o que Deus faz na vida dos outros, a gente ser orgulhoso, achar que Deus trabalha só através de nós. Então, meus amados, é importante que nós falamos. E quando nós falamos, eu acredito que é algo abençoador para a nossa vida de poder contar aquilo que Deus faz através de nós, mas também é abençoador para aqueles que ouvem, porque nós encorajamos a outros a partir da experiência que nós temos com Deus. Mas também existe o reverso, é muito abençoador ouvir a história dos outros, porque aí nós percebemos como é importante, como Deus opera, e podemos nos alegrar observando a maravilha de Deus. Lembra-se quando as Escrituras falam que, lembrando que outros irmãos no mundo passam pelas mesmas dificuldades. Em outras palavras, o apóstolo encoraja os cristãos quanto ao sofrimento, sabendo que tem outros também que passam por isso. Então, ao saber que Deus age, você se sente encorajado na sua própria situação, no seu próprio sofrimento. E quando nós ouvimos, validamos também a história dos outros, temos a chance de abençoar aos outros e assim aumentar a nossa comunhão. Então veja,
há valor no ouvir e há valor no compartilhar. Portanto, meus amados, é assim que fala o versículo 19. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então Paulo contou aquilo que Deus fez através dele. E isso foi um motivo de alegria. Ouvindo, deram glória a Deus. Então veja como os presbíteros souberam se alegrar e glorificar a Deus por aquilo que fizeram, como devem se sentir encorajados. E ao mesmo tempo houve a chance dos presbíteros tentar orientar Paulo no que eles entenderam melhor para a sua vida devido às circunstâncias. Ele diz: bem vês, irmãos, quanto dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. É interessante como os presbíteros e a liderança da igreja, eles introduzem essa questão de uma conversão massiva entre os judeus, mas ao mesmo tempo os judeus que são zelosos pela lei. E esses foram informados ao respeito do apóstolo Paulo, como diz em versículo 21, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncisar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Quando eles dizem isso, eles percebem e faz conhecido ao apóstolo Paulo que havia uma certa descontenta entre os judeus quanto ao seu ministério, e de fato havia uma informação equivocada ao seu ministério. Então os presbíteros, os líderes da igreja, entendem que isso criaria circunstâncias perigosas para o apóstolo Paulo em Jerusalém. Então eles soube disso, sabia como o apóstolo Paulo era uma figura conhecida na época, era uma figura bastante, vamos dizer, polêmica para alguns, e com certeza não poderia deixar de ser percebido a sua vinda, a sua chegada a Jerusalém, e mais ainda na proximidade de uma grande festa, aonde não somente judeus de Jerusalém estaria presente, como judeus de todas as regiões de Israel e também judeus da diáspora que vivia fora das limites do Israel. E muitos desses que sabia do ministério do Paulo ou até se encontrou com ele em alguns lugares por onde eles moravam. E alguns deles com certeza discordaram do seu ministério e via nisso uma possibilidade de afetar a vida dele. E então, entendendo isso, e veja que os apóstolos, os presbíteros, eles falam de um jeito como que eles sabem que ele não fez isso, mas eles mostram o que outros acreditam. E então, o que há de fazer? Eles estão lá não para criticar, não para questionar o seu ministério, mas para ver o que há de fazer que possa ajudar. Então, certamente, como ele disse, versículo 22, saberão da sua chegada. Então, sabendo disso e tendo essa informação ao seu respeito, não vai ser bom. Então, dá-se a entender que os presbíteros já pensaram numa solução que mostra publicamente a verdade. E esse é o dever do cristão, de mostrar a verdade, mesmo que isso nem sempre é suficiente para livrar a nossa vida. E aqui vai. Versículo 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Então, eles fazem conhecido que tem aqui pessoas que de prontidão estão prontos para ajudar e para ajudá-lo e provar a verdade sobre a sua vida e sobre sua pregação. Tomas, purifica-te com ele, se faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz ao seu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmos guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões que se abstinessem das coisas sacrificadas aos ídolos, sangue, carne, acima, animais focados e relações sexuais ilícitas. Então, o que os presbíteros fazem? Primeiro diz, existe uma maneira, existe uma prática, eu não vou entrar na descrição dela, que fazendo isso,
mostra naturalmente que você concorda de fato com a lei de Moisés, que você é um cumpridor da lei de Moisés e que não é verdade o que se diz a seu respeito. Então os presbíteros já souberam que Paulo não fez isso. O motivo dele pelo meio dos gentios não era para afastar os judeus da lei de Moisés, mas pelo contrário, mostrar o cumprimento da lei em Jesus Cristo. E então, como eles conheciam muito bem os hábitos judaicos e tudo mais, diz, então faça isso e mostra para eles qual é a verdade, porque você vai mostrar de uma maneira muito prática e visível, de qual não pode ser contestada. Em outras palavras, se você pregaria isso, eu não teria como fazer isso aqui que nós estamos dizendo. Então faça isso, prova a verdade para eles. E gaste para isso. É interessante que os presbíteros supus até certa despesa vá pagando aí para eles e mostra-se a verdade. Quanto aos gentios, nós já discutimos essa questão, que eles não estão debaixo da lei. Mas quanto aos judeus, veja que havia essa polêmica. Então, até então, os judeus que se converteram, eles ao mesmo tempo permaneceram zelosos pela lei e pelo judaísmo. Então, essas coisas, de certa forma, andaram junto. Mas quanto aos gentios, não se viu a necessidade de submetê-lo às mesmas regras. E de fato o apóstolo Paulo, em canto algum, ele ensinou os judeus a se afastar da lei de Moisés, a não circuncisar os seus filhos e assim por diante. Mas é claro que esses homens estavam não indignados de alguma forma pelo fato de Paulo dizer algo contra a lei, mas estava indignado de fato com o caminho que Paulo haveria de chamá-lo e como era conhecido aqueles que criam em Cristo. Então, na verdade, o problema deles não era com a verdade em si, mas era contrários ao Evangelho, contrários a Cristo. E então, com certeza, eles não entenderam correto, portanto, também a pregação do apóstolo Paulo, tendo eles mostrados que o entendimento deles era de que, crendo em Cristo, naturalmente, Paulo queria dizer que os judeus deveriam se afastar de tudo aquilo que eles conheciam no judaísmo, coisa que não era necessariamente verdade. E então, quanto aos gentios, os presbíteros mostram a visão clara que eles não estavam submissos a isso. E eles disseram, nós já tomamos essa decisão, e eles, de certa forma, eles reeditam essa decisão que foi tomada em Atos capítulo 15, quando houve, de fato, daquela vez, um conflito quanto que haverá de ser com aqueles que creram no meio dos gentios. E então, foi tomada essa decisão. E então, o que nós percebemos é que em versículo 26, Paulo, de prontidão, ele obedece os líderes da igreja. E Paulo não faz isso, de certa forma, apenas para se livrar ou para escapar a pele dele, porque se assim ele quisesse, ele poderia, na verdade, não vir no Jerusalém. Mas para mim o versículo 26 é um versículo chave interessantíssimo na atitude do apóstolo Paulo em submissão às autoridades da igreja. E veja bem, então Paulo, tomando aquele homem no dia seguinte, tendo purificado com ele, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo fez exatamente o que eles disseram. Agora, vamos pensar algumas coisas quanto a isso. Primeiro, Paulo, na sua viagem, foi 2 vezes, no mínimo, avisado pelo Espírito Santo que haveria de estar preso em Jerusalém. Primeiro, havia quando disseram para não ir na Jerusalém, mas naquele texto não mostra claramente todos os detalhes. Mas no último, quando acho que é a Gabi, eu estou com medo de errar o nome dele aí, Agabo. Quando Agabo profetizou, ele disse claramente
que ele será preso pelos judeus em Jerusalém. Então, o primeiro item é que Paulo, de certa forma, tinha certeza de aquilo que vai acontecer, de que ele vai ser preso. Ainda assim, ele entende da parte de Deus que ele tem que ir adiante e ser preso mesmo. Então, se Paulo quisesse se livrar, vamos dizer, fugir, escapar a pele dele, primeiro ele já teria essa chance sem trabalho nenhum. Era só não ir no Jerusalém. Era só fazer vira-volta e ir embora. Ele não precisava necessariamente, como pessoa, estar em Jerusalém. Então, Paulo não olhava apenas para a sua vida, mas ele estava pronto para cumprir com a vontade de Deus, independente dos riscos. Mas tendo dito isso, o Paulo poderia ter uma atitude, vamos dizer, mais dura com os líderes da igreja, dizer, sabe de uma coisa, eu já sei que vou ser preso mesmo, e então eu não vou fazer coisa nenhuma disso, problema deles que eles creem. Mas veja, Paulo não faz isso. Primeiro, apesar de saber que talvez isso não vai adiantar, ele faz, no entanto, aquilo que era da parte dele devido como bom testemunho para deixar claro quanto à verdade, independente de que eles vão acreditar ou não a respeito disso. Então, Paulo mostra com isso duas coisas. Primeiro, eu vou fazer o que vocês estão dizendo. Eu vou me submeter e vou fazer para mostrar, primeiro, que ando em submissão com vocês. Segundo, que estou disposto para provar quanto à veracidade do Evangelho e do meu ministério e da minha pregação. Então eu vou deixar claro, diante de todos, quanto à verdade, de modo que são indesculpáveis pelo que eles vão fazer. Mas eu vou fazer minha parte e deixar claro, vou dar testemunho da minha vida. E, meus amados, é importante que nós temos essa atitude. Mesmo que às vezes nós temos a certeza da parte de Deus de algumas outras coisas, mas mostrar, no entanto, uma boa harmonia com a liderança da igreja. Mostrar submissão. Porque o que a gente vê de gente aí, de eu me submeto só a Deus, Deus vai falar comigo, Deus diz para mim, eu não devo submissão a homem nenhum, a pastor nenhum. Há uma irreverência no nosso cristianismo do tamanho do inferno. Então, é preciso, meus amados, que olhe para as escrituras um pouco mais. Se você se acha tanto espiritual assim que ouve a Deus, mas você não é capaz de ter uma atitude de reverência com o seu pastor, com sua liderança, é melhor que você rever se você é cristão mesmo, na verdade. Porque, olha para o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, mas não se vê essa atitude. Hoje em dia é uma atitude de tanta irreverência, de tanta facilidade, de falar de uma maneira hostil às autoridades, e muitas vezes devido apenas a uma interpretação que um ou outro tem, sem pelo menos perguntar, sem pelo menos saber de todos os detalhes. Mas veja como Paulo, ele está disposto a dizer, meus irmãos, vocês entendem que eu devo fazer isso, eu vou fazer. E Paulo faz. E veja a prontidão disso. Ele não comenta, não diz do porquê. É isso que os irmãos entendem. Vocês que estão à liderança da igreja aqui em Jerusalém, eu estou vindo aqui, eu vou respeitar o que vocês estão dizendo. E então Paulo respeita isso de prontidão. Que obediência. Que obediência. Tem outra coisa envolvida aqui. Paulo mostra a verdade. Mas, meus amados, assim como nós vamos ver, nós não vamos entrar agora no restante do texto, nós vamos ver outro texto, nem sempre isso nos livra das consequências da maldade e da perseguição. E homens se provam mesmo ruins em seus corações e em seus razões hipócritas. Mas, no entanto, apesar de saber que nem sempre provar a verdade é suficiente para ganhar o ponto, ou para ser isento de perseguição, é necessário, no entanto, que a falamos como testemunho. Porque às vezes houve um conflito dentro das minhas ideias. Estava pensando no sistema que nós temos hoje, que muitas vezes é injusto, e que às vezes a verdade ela não importa, e muitas vezes, pelo que parece, não importa mesmo. Às vezes isso é um pretexto. Mas então o que fazemos num mundo injusto, desinteressados pela verdade
deixaremos de falar, porque de qualquer modo não vai adiantar. Qual é a melhor maneira? Mas eu encontro nesse texto a razão de dizer que nós devemos estar prontos, como o próprio Pedro diz mais tarde em sua epístola, a dar razão a todos aqueles que nos pediram e testemunhar assim da fé cristã. Nós precisamos provar, fazer apologia à verdade de Deus, mesmo que isso não seja sempre suficiente para mudar a atitude das pessoas, e mesmo que nem sempre isso vai isentar a gente das consequências da perseguição. Hoje em dia a gente sabe como em vários lugares a perseguição está clara, e muito embora você fale com a verdade, isso não é suficiente. E a gente deve estar prontos a arcar com as consequências disso. Mas não acho que a gente deve nos parar de testemunhar, de a gente mostrar, lutar para a verdade e contra a injustiça. Agora, é claro que devemos ser cuidadosos como cristãos na nossa manifestação contra a injustiça e a favor da verdade. Devemos ter equilíbrio, devemos ter limites nisso, sabendo que as coisas estão, no entanto, na mão de Deus e que nem sempre haveremos de ganhar, mas no entanto nós devemos mostrar qual é a verdade, manter essa chama viva. Então que Deus nos abençoe com o entendimento desse texto, e com certeza tem muito mais a nós perceber ao longo desse capítulo, mas eu quis apenas falar dessa parte introdutória onde Paulo chega, ele faz o que tem que fazer, ele faz a parte dele. E depois, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo nós vamos ver o que acontece logo em seguida. Portanto, não perca o próximo domingo. Ore a Deus para Deus nos manter saudáveis, com boa internet e tudo mais, para que nós podemos usufruir do entendimento da palavra de Deus desse texto. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente com a compreensão dessa palavra e com sua aplicação em nossas vidas. O Senhor seja gracioso conosco e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.